Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão estranhando o culto diferente? Só de mulheres? Só das meninas? Mas é as mulheres que estão dirigindo o culto, mas o culto é para a honra e glória do Senhor e para todos. Então eu vou trazer uma meditação para nós essa noite, que não será diferente, também será para todos. Embora a passagem conte a história de uma menina, mas a palavra é para todos. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração de vocês como o Senhor falou ao meu coração. Amém? Vou pedir para vocês abrirem em 2 Reis, capítulo 5. É uma história muito conhecida. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos falar da história de Naamã. Nós vamos ler até o versículo 3. Obrigada, Samuel. Os irmãos acharam? Já está aí, né? Então, vamos fazer essa leitura? Olha, eu vou ler o primeiro, a igreja lê o segundo e todos nós lemos o terceiro versículo, tá bom? Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Só até aqui, amém? Senhor Deus, eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer por este culto, Senhor. Como é bom, Senhor, ó Pai, estar na tua casa, Senhor, verdadeiramente, como disse a Aline, Senhor. Ó Pai, o salmo que leu no iniciar deste culto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ó Deus. Pai, nós nos alegramos na tua presença, Senhor. Pai, sei que o Senhor tem recebido os nossos louvores e também a nossa vida, ó Pai. Então eu te peço, Deus, agora fala com a tua igreja, Senhor, que fale o teu Espírito Santo, ó Deus, que não seja eu a falar, mas o teu Espírito Santo fale, Senhor, a tua igreja, Senhor. Fala, Pai, pois a tua igreja ouve, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu separei essa passagem para dividir com os irmãos, que é uma passagem muito conhecida e a gente já leu várias vezes, eu já ouvi também muitas pregações várias vezes, mas o que Deus tem colocado no meu coração e me chamado a atenção foi sobre essência. Como diz o presbítero Josias, se eu fosse dar um título a essa palavra, eu daria essência. Por quê, irmãos? Eu vou falar um pouquinho sobre essa menina, e eu acho que no decorrer dessa pregação, vocês vão acabar se identificando em algum momento com ela. Essa menina conta a história que o povo de Israel foi levado cativo pelo rei da Síria. E olha quem foi o mais famosinho que ajudou. Foi o patrão dela depois. O mais famosinho que ajudou nisso. E essa menina saiu da sua terra, né? Ela foi tirada, arrancada do seu povo, provavelmente separada dos seus pais. E segundo a teologia, essa menina devia ter mais ou menos uns 12 a 14 anos, essa mocinha, que foi trabalhar, e aqui ela foi como serva, escrava da mulher de Naamã. Então pensa, ela tinha todos os motivos para perder a essência dela. A essência que eu falo é assim, é aquilo que você é de dentro, sabe? Aquilo que Deus colocou no seu coração. Aquilo que você realmente é. Essa menina, embora tivesse muitas adversidades acontecendo ao redor dela e exatamente acontecendo na vida dela, ela não deixou que fosse roubada a essência. Veja, puderam roubar ela do seu país, puderam roubar ela dos seus pais, fazer dela escrava, mas não puderam levar dela a essência que ela tinha. Qual que era a essência dessa moça, dessa menina? Essa menina sabia de uma coisa. Ela tinha dentro dela a certeza de que em Israel existia um Deus e era um Deus verdadeiro. Quando ela fala assim para a senhora dela, oxalá se o meu senhor, que ela está se referindo ao patrão dela, estivesse diante do profeta, irmãos, profeta naquela época era o elo que eles tinham mais direto com Deus.
Profeta naquela época era aquele que trazia a presença de Deus. Era aquele que trazia a mensagem de Deus e aquele que intercedia diante de Deus pelo povo. Então, ele era a presença de Deus no Velho Testamento. E ela tinha certeza que da onde ela vinha existia um profeta. Ela tinha certeza que da onde ela vinha existia um Deus que poderia resolver o problema do seu patrão. E às vezes eu paro e penso, e nós temos essa certeza? Aí você olha para mim e fala, Vânia, com certeza. Meu Deus, é Deus de milagre, Deus de promessa, e canta, louva. Mas e quando você está passando pela prova? E quando você está passando pela prova? E quando você parece que foi tirado do teu emprego? Ou quando você foi tirado da sua zona de conforto, como a Aline disse hoje? E quando você foi pego em uma porta que parece que não abre, o que você faz? Você ainda consegue enxergar e manifestar a sua essência? Você ainda consegue saber que na sua vida existe um Deus? Você ainda consegue dizer para as pessoas, olha, a coisa está feia, mas se você ficar diante do meu Deus, eu sei que Ele pode resolver o seu problema. Essa essência é que a igreja de Cristo não pode perder. É isso que não pode perder. Irmãos, pode levar muitas coisas da gente. Pode levar grandes coisas da gente. Mas essa essência de que eu sei em quem tenho crido, o salmista declara isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Mas ele não sabia por palavras ou por louvores ou coisas assim, ele sabia por experiência. Irmãos, e eu não estou querendo aqui que Deus te dê uma prova grandiosa e que você passe pelo deserto para você entender ou lembrar que existe um Deus que pode tudo na sua vida. Eu só estou querendo trazer à memória e te pedir para você prestar atenção para que as diversidades da vida não roubem a sua essência. Não roube aquilo que está dentro de você, que Deus colocou dentro de você. Eu estou querendo que você tenha isso no seu dia a dia. Quando acontecer qualquer coisa na sua vida. Quando receber uma notícia ruim. Quando você for tirado de algo que você queria trabalhar. Ou quando você for posto a uma decisão muito difícil. Você saiba que Deus te ouve, que existe um Deus na sua vida. Esse aqui, irmãos, esse aqui é o Israel de Deus. Ah, se ele estivesse lá em Israel, diante do profeta. Você está em Israel. Você está diante do profeta. Hoje mais ainda, porque hoje você tem acesso à presença de Deus. Quando Jesus veio e levou os nossos pecados e as nossas dores, você tem acesso à presença de Deus. Então, hoje, não importa a adversidade. Eu espero que a adversidade não mude você. Uma vez eu li, a gente tem rede social, né? E vocês têm também. E aí tem aqueles posts, né, de frases prontas, dizendo assim, você não tem medo que mude, eu tenho medo é que as coisas nunca mudem. Tem coisas que é bom nunca mudar mesmo. A sua essência, aquilo que Deus fez na sua vida, como tudo começou, é bom que nunca mude. É bom que isso nunca mude. Quantas vezes, e eu estava até conversando com minha irmã, quantas vezes a gente não vê pessoas que começam no emprego, um exemplo bem supérfluo, bem simples. Começam no emprego, começam a ganhar muito dinheiro, começam a não ter tempo para as coisas de Deus, e daqui a pouco se perde, e não vem pelo cansaço, e não vem daqui a pouco porque não quer. E quando você vê, a essência dessa pessoa mudou. Agora ela não quer mais nada, ela não quer mais saber de Deus, não quer mais vir à igreja, e agora aquilo que era de mais importante na vida dela, o mundo roubou. E é isso, irmãos, que não pode acontecer com a gente. E foi exatamente isso que não aconteceu com essa moça. Roubaram tudo dela. Ela estava num país completamente diferente. Estava trabalhando de escrava agora. Mas que eu tenho um Deus. E que eu sei onde Ele está. E que se você fosse diante dEle, essa lepra que você tem, você não teria mais.
essa dúvida, esse medo que você tem, você não teria mais. Ela fala com certeza. Ela não diz assim para a sua patroa. Ela não diz assim, não sei, se de repente não custa. Fala para ele lá. Ela não diz assim. Ela disse, oxalá ele estivesse diante do profeta. Ela tem certeza do que ela está falando. Ela não demonstra nas suas palavras nenhuma sombra de dúvida. Não existe um ser que muitas vezes é colocado no meu e no seu coração. Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai me curar? Será que Deus vai? Não. Ela tinha certeza, oxalá ele estivesse frente do profeta. Ele teria sua lepra curada. Irmãos, essa certeza que Deus quer te trazer à memória de novo. Hoje é essa certeza, é essa essência que Deus quer que você revire o seu coração e traga para fora, traga para frente de novo. No fundo, no fundo, no fundo eu creio. Não, irmãos. Fé não é no fundo, no fundo. Fé precisa ser no fundo, precisa ser no meio, precisa ser no raso, precisa transbordar. Fé não é assim, lá no eu tenho fé, não. Você tem que ter fé todo o tempo. Você tem que ter fé em todos os minutos da sua vida. Você ainda tem que ser aquele crente que em pleno 2023 bate no peito e fala, eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Porque eles existem. Só que às vezes o mundo vem ofuscando a nossa vida e não deixa você ver. Deixa eu falar uma coisa para você, acordar todo dia de manhã é um milagre. Você ter saúde para trabalhar é um milagre. Você ter a sua casa, a sua família é um milagre. Às vezes você está chorando, e esses dias eu estava falando para o meu esposo, e meu esposo falava isso, na nossa casa antigamente chovia, escorria água pela parede. Escorria água pela parede, trazia uma aflição no nosso coração. Aí nós tínhamos que puxar com o rodo, secar, e toda vez que começava a chover, entrava esse negócio, vai chover água aqui de novo. E a gente ficava apreensivo. Mas o que é isso? Falei para ele no carro, o que era isso que nós sentíamos diante dessas pessoas que perderam tudo? Que não tem geladeira para colocar um feijãozinho hoje, que não tem um fogão, que não sabe o que vai comer. O que é isso? Às vezes, irmãos, nos tornamos egoístas. Nós nos tornamos mal agradecidos por aquilo que Deus nos deu. Deus tem te dado muita coisa. E eu falo aqui na igreja, sem medo de errar, todos que estão aqui. Deus tem abençoado a sua vida. Abre os teus olhos da fé e contempla o que Deus tem feito na sua vida. Aí você vai falar, irmã Vânia, é porque você não sabe do meu emprego. É porque você não sabe como está a minha casa. Se você já tem casa, se você já tem um emprego, glória a Deus. É que você não sabe como é meus filhos. Você tem filhos, glória a Deus. Mas você não sabe como é meu marido. Irmãos, eu sei como é. Eu tenho é difícil. Quando se tem um excesso de humor... Quando se tem um excesso de humor elevado ainda, é difícil. Mas você tem um marido, glória a Deus. Glória a Deus. A gente precisa aprender a dar graças a Deus por tudo. Irmãos, traz a fé de volta. Traz a sua essência. Amanhã é segunda. A gente falou, segunda-feira é difícil. Pode até ser difícil, irmãos, mas você sabe quem você é. E você sabe o Deus que você serve. E quando alguém perguntar alguma coisa a respeito do teu Deus, tira esse será da tua boca. E diga, o meu Deus é Deus de milagres. Aí você pode cantar, se você souber. Fala com certeza naquilo. Fala, eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, essa menina tinha 12 anos. 12, 14 anos. Nós somos adultos e às vezes não temos a maturidade espiritual que ela tinha. Nem fomos roubados, nem estamos trabalhando como escravos. Deus é maravilhoso conosco. E às vezes não temos a maturidade que ela tinha. Porque quando aperta o nosso calo, a gente fica, Deus, ai meu Deus, será? Tira esse será da tua boca.
crê em milagres, coloca nos seus status, posta tanta frase pronta, faz uma frase para você, põe eu creio em milagres, eu sei em quem tenho crido. Começa o seu dia colocando um salmo, um louvor para as pessoas olharem o seu status e falar, essa acordou bem. Acordou 500 graus, né, de puro fogo santo e poder, essa mulher acordou hoje. E a segunda, que era preta, sai, correndo de você. Porque você sabe em quem você tem crido. Irmãos, a palavra é simples. É uma história que vocês conhecem. Quem não conhece a história de Naamã, deixa eu contar para vocês. Ele ficou curado. Ele descobriu que existia um profeta em Israel. Ele ficou curado, ele voltou para casa. Deixa eu falar para você, a pele dele, a Bíblia fala que ficou como de um menino. Ele não foi só curado, ele foi restaurado de uma forma que ele jamais imaginaria. É o que Deus tem para a nossa vida. É o que Deus tem para você. Então hoje, eu quero que você traga a sua essência, quem você é. Olha para dentro de você. Quem você é? Irmãos, essência roubada sim. Essência, a dificuldade não leva, você guarda dentro de você. O pastor Adão falou aqui quando foi orar pelo Guilherme. As pessoas falam que eu sou curandeiro. Eu sei, eu não sou curandeiro, mas eu creio nas promessas. Isso é uma essência que está no coração dele. O médico pode chegar com uma notícia boa. O médico pode chegar com uma notícia ruim. Sabe qual é a opinião do pastor? Eu creio nas promessas. Eu não creio no laudo, eu creio nas promessas. Sabe por que nós somos tidos como um povo diferente? Porque nós não vemos diante daquilo que os olhos veem, nós não vivemos diante dos olhos. Nós vivemos no que cremos. Eu creio em milagres. Irmãos, eu creio tanto em milagres, até porque a gente não pode, esta igreja não pode negar milagre. Nós temos o presbítero Jadir, nós temos o Samuel, nós temos muitos milagres. Nós temos a vida do Denis, que é um milagre. Nós temos muitos milagres, nós não podemos, em maneira nenhuma, duvidar de que cremos em milagres. Nós temos a Silvia, que é um milagre. E como é bom lembrar disso, não é? Não é bom trazer à memória aquilo que dá esperança? Que isso dá esperança, irmãos. Quando a coisa estiver difícil e você olhar e fazer igual o salmista, olho para os montes, de onde vem o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor. Ah, irmãos, quando tudo está difícil, você sabe, não depende de homem. Não depende. Depende do Senhor. E o Senhor tem pensamentos de paz para a sua vida. Você pode achar que você não é nada, mas você é aquilo que Deus pensa. E Deus resgatou a sua vida. Deus comprou a sua vida com o sangue de Jesus Cristo. Você é valioso para Deus. Mulheres, parem de ficar se lamentando por sentimentos. Você é amada do Pai. Você é querida de Deus. Não se sinta inferiorizada pela aparência externa ou por qualquer outro motivo. Deus te ama. Deus comprou a sua vida. Homens, se valorizem. Deus tem uma obra na mão de vocês. Deus quer o bem de vocês. Não é o que eu quero, irmãos. Eu posso querer o bem de vocês, porque eu amo a igreja. Mas Deus quer muito mais. Deus ama muito mais. Deus ama você muito mais. Deus quer o seu bem muito mais do que eu possa desejar o bem a vocês. Então hoje, traz a sua essência para fora. Coloca a sua essência hoje. E essa menina, ela foi usada na sua simplicidade. Às vezes a gente pensa que para ser usado por Deus precisa ter muitos atributos, né? Precisa saber falar bem. Às vezes a irmã chama a gente para ler um salmo, a gente não quer ler porque não sei falar. Os outros chamam a gente para fazer alguma coisa, a gente não quer fazer porque eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei me comportar. E a gente coloca um monte de coisa. Essa menina aqui, ela só abriu a boca e deixou Deus usar. Ela estava numa conversa.
Deus pode te usar numa conversa de trabalho. Deus pode te usar numa conversa de escola. Deus pode te usar quando você dá um abraço no irmão e fala assim: paz do Senhor, irmão, uma semana de vitória, uma semana abençoada. Irmãos, às vezes Deus está te usando nisso. E por causa que essa mocinha não escondeu quem ela era, a vida desse homem foi transformada e está escrita hoje no Velho Testamento para mim e para você saber. Por causa de uma mocinha que decidiu não esconder a sua essência. Aí hoje nós estamos lendo essa história maravilhosa. Naamã deu trabalho, teve que dar os 7 pulos no Jordão. Mas quem é, né, que às vezes não dá um trabalhinho? Mas recebeu a bênção do Senhor. Irmãos, sintam-se amados de Deus, vocês são amados do Senhor. Sintam-se abraçados por Deus e conserva a sua essência. O mundo, ele não tem poder de mudar quem você é. O mundo não tem poder de transformar, de mudar a sua essência, a não ser que a gente deixe. Mas hoje a gente não vai deixar. A gente vai permanecer na essência de Cristo, sabendo em quem nós temos crido. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Não vou falar mais.